Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, mais uma vez nosso encontro semanal. E nesse momento nós vamos mais uma vez mergulhar no nosso instante, momento presente. Convido a você que você deixe por alguns instantes problemas, situações difíceis de lado, para que você possa entrar em sintonia com este momento presente. Momento onde você pode, nesse instante, relaxar, apaziguar o coração, ter um pouco de tranquilidade, ter um pouco de paz. Lembrando sempre que todos os momentos de desafio na nossa vida, eles estão justamente aí para que possamos superá-los, desenvolver em nós as habilidades necessárias e como lidarmos melhor com determinadas situações. E é nesse contexto que todos nós vivemos na nossa existência. Nesse momento, é um momento de reflexão, um momento onde nós podemos aqui trabalhar alguns assuntos, alguns temas importantes e cada vez mais desenvolver em nós habilidades, competências, para que possamos sim crescer em entendimento, crescermos em compreensão. Gostaria de nesse momento trazer e propor a nós, nesse momento, a reflexão sobre o desapego. Respirando com atenção, cada vez mais mergulhando em nós mesmos. Primeiro exercício do desapego é deixarmos um pouco as ansiedades, as preocupações um pouco de lado, se for possível, claro. Até porque todos nós vivemos desafios e desafios constantes exigem de nós esforço, dedicação, firmeza, atenção, para que possamos se encaminhar com muita disposição, entendimento sobre a vida, sobre tudo que chega a nós. Quando falamos de desapego, alguém aqui pode de repente pensar, puxa vida, será que eu tenho que criar ou treinar desapego para os problemas? Sim, nós precisamos também treinar desapegos para com os problemas. Pode ser que não seja o seu caso, mas existem situações de pessoas que passam por uma espécie de um condicionamento, que acabam vivendo problemas e situações difíceis como se fosse exatamente o mundo normal, o mundo deve ser assim. São pessoas que, se não tem problemas, vão arrumar um. São pessoas que, se tem um momento de paz, vão buscar algum tipo de conflito ou situação de uma forma até inconsciente. Que em sã consciência, ninguém buscaria um problema, uma situação difícil para poder viver. Mas é assim que acontece se nós estamos numa dinâmica de condicionamento, de vivermos situações difíceis e acreditarmos que esse é o ambiente, entre aspas, natural ou real ou verdadeiro. E é nesse ponto que nós precisamos realmente compreender como é que nós funcionamos. E nós funcionamos, infelizmente, assim, no nosso processo de desenvolvimento através da dor, do sofrimento. Então, onde entra o apego nisso? Primeiro ponto que eu destacaria, que na nossa dinâmica de desenvolvimento, quando nós ingressamos no corpo físico, através da gestação, o nosso primeiro ambiente físico que sentimos e percebemos alguma coisa é no núcleo, no ventre materno. E é nesse momento que nós, de alguma forma, também podemos criar um certo apego. Porque lá é tudo quentinho, tudo é um ambiente climatizado, um ambiente que de alguma forma nós não precisamos nos esforçar para receber tudo que nós precisamos, como alimentação, oxigênio, tudo vem pelo cordão umbilical. Todo o trabalho é feito pela mãe. A mãe ela ingere substâncias, isso tudo vem pelo sangue para a criança. Então a criança se alimenta, nós nos alimentávamos, né, na verdade, através do cordão umbilical. E é assim que nós vamos desenvolvendo as primeiras dinâmicas de aprendizado na vida.
chega um momento em que nós vamos para o mundo externo. E nosso primeiro desapego, desapegar do ambiente, do núcleo materno. E é nesse momento onde nós vamos aprender a dar um primeiro passo para a vida material com uma certa independência. Estamos desligados do cordão umbilical, mas precisamos ainda de muitos cuidados, precisamos ainda de muita atenção. Nós somos uma espécie de seres vivos que nós não temos um grau de independência logo de imediato. Precisamos de muitos anos para que isso aconteça. Então esse processo de aprendizado, de crescimento, ele demanda muito tempo. Que nem, por exemplo, se você olhar ali atrás, né, algumas crianças, elas que dependem dos pais. E os pais precisam ter os seus cuidados. Os cuidados onde as crianças precisam de atenção, de carinho, de conversa, de serem atendidas nas suas necessidades básicas no primeiro momento. Depois, e também junto com isso, necessidades emocionais. Na nossa dinâmica de evolução, nós carecemos dessas informações ou desses elementos para que possamos completar o nosso projeto de vida, vida material. E conforme nós vamos crescendo, nós vamos deixando de lado algumas situações, nós vamos deixando de lado alguns utensílios, como por exemplo a chupeta. Logo que nascemos ganhamos uma chupeta, ganhamos um berço, ganhamos um colo, ganhamos fraldas, ganhamos roupas para bebês, claro. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos deixando isso de lado. Vamos deixando o berço. Alguém dorme em berço hoje? Não. Claro que não. Se você já é adulto, já dorme na sua própria cama. Todos nós já andamos. Um bebê não sabe andar, mas precisa andar. E cada etapa que nós vamos desenvolvendo, vamos deixando alguma coisa para trás. E esse para trás é o desapego. Se nós não temos essa capacidade de desapego, nós vamos apenas juntando e não vamos evoluindo. Não vamos crescendo, não vamos amadurecendo. E a vida nos traz isso como uma situação interessante para a nossa leitura do momento presente. O ponto alto do desapego é o desencarne, onde nós vamos deixar absolutamente tudo, inclusive o corpo que nós habitamos aqui, para ingressarmos na espiritualidade, para ingressarmos numa região espiritual, e na matéria deixaremos absolutamente tudo. Títulos, bens, dívidas todo mundo deixaria com a maior alegria, né? Agora bens e dinheiro e pessoas, dependendo do grau de relacionamento, aí dor e sofrimento à vista. Por conta do quê? Do apego. E veja, conforme nós vamos aprendendo ao desapego, nós vamos aprendendo também que a maturidade exige de nós esse grau de compreensão. E os exercícios que nós podemos fazer na nossa vida, a partir de algumas situações mais simples, podem nos ajudar muito nesse contexto. Se você ainda acha que o filho é seu, que o pai é seu, que a mãe é sua, que a casa é sua, que a roupa é sua, que o carro é seu, que os bens são seus e porque estão no seu nome, eu diria, não caia nessa ilusão. Isso é uma ilusão. Isso é apenas um momento. Esses bens, eles estão no seu caminho, para que você possa bem usá-los. Não, mas eu não tenho nada na minha vida. É mais fácil um desapego. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes nós temos um grau de maturidade que, apesar de não termos tantos bens na nossa vida, nós podemos ter apego a outras coisas. Então não é uma questão de ter bens materiais que vai dizer do grau de dificuldade de se desapegar ou não das coisas materiais. E se nós pudermos perceber, por exemplo, pessoas que deixam bens, deixam joias, deixam dinheiro, né, deixam objetos raros, essas pessoas elas podem ficar apegadas nesses bens durante muito tempo. E isso é prejudicial para o espírito desencarnado e também para as pessoas encarnadas, que eventualmente teriam na sua propriedade esses bens deixados e que dessa forma acabariam de algum jeito sentindo essa energia de apego da entidade desencarnada, podendo causar até situações de dificuldades, de conflitos, de ordem de energia,
até chegando a adoecimentos emocionais, desequilíbrios mentais e assim por diante. Então, nosso treino do desapego é extremamente interessante para o nosso próprio desenvolvimento, para que você tenha saúde, para que você tenha harmonia no teu campo de vida. Então, o que eu sugeriria em relação a isso, de treinarmos, por exemplo, um desapego logo no primeiro momento do dia. De você perceber que quando você levanta para o seu trabalho, para as suas atividades diárias, você já está se desapegando do conforto da cama. Então a cama é um lugar de conforto. É prazeroso dormir, é prazeroso descansar. Tanto é que quando nós temos algumas dificuldades importantes na vida, a sensação de sono, de você se acomodar num lugar confortável é muito grande. Então inicie o dia treinando o desapego. Inicie o dia treinando entrar em sintonia com o equilíbrio, com a luz, com a prosperidade, com o desenvolvimento. Um outro exercício muito simples, o andar. O andar significa o quê? É um passo de cada vez. Se você não der o primeiro passo, no sentido de não se desapegar do lugar onde você está, você não anda. Então, a cada passo que você der, independente de onde você esteja ou para onde você esteja indo, mentalize internamente: estou me desapegando, estou me dirigindo a um lugar novo, a um lugar diferente. Estou caminhando no sentido de prosperidade, de crescimento, de entendimento para a minha vida. Isso tudo é simbólico. E se você entrar no simbolismo do que isso representa, você vai poder treinar mais o desapego em outras situações ou em outros elementos, outros bens, talvez um pouco mais difíceis de serem treinados. E assim nós vamos caminhando na nossa evolução, no nosso crescimento. Se, por exemplo, se você desencarna e deixa bens, a tua energia pode estar imantada naquele bem. E se nós desencarnamos e não percebemos a necessidade do desapego, caindo na ilusão de que aquilo é meu e aquilo me pertence, nós manteremos o nosso grau de desequilíbrio e continuaremos desequilibrados mentalmente na espiritualidade. Então, para que possamos ter sim esse nosso desenvolvimento e deixarmos os bens para efetivamente todos aqueles que precisarão desses bens como usufruto para treinar em si mesmos outras habilidades como humildade, como o entendimento, a compreensão de poder compartilhar riquezas e assim por diante, são desafios. São desafios que são propostos justamente para todos aqueles que poderão adquirir os bens que você um dia deixará. Essa é a nossa dinâmica, esse é o nosso grande aprendizado. Conheço espíritas, conheço pessoas que desencarnaram e tiveram dificuldades no momento do desencarne, por conta da herança que seria deixada, por conta de alguns detalhes de ordem material que ficaria. Como eu conheço essas pessoas e as pude perceber depois do momento da desencarnação, lógico, através da sensibilidade, da mediunidade, da percepção, eu recomendo seriamente, recomendo fortemente para que treinemos esse aspecto da nossa vida, o desapego. Eu diria que o desapego é uma das grandes lições desse planeta, dessa nossa faixa evolutiva, onde nós temos aí um desafio muito grande nesse sentido, em agregar informações para que possamos desempenhar melhor na nossa vida, o que realmente vai nos ajudar muito no nosso crescimento. Nesse instante, nós podemos aproveitar muitos lugares onde nós estamos para o nosso desenvolvimento. Onde você está é o melhor lugar. O que você tem é o que você precisa ter. O que você não tem é a experiência necessária para que você possa buscar e conquistar. Não há necessidade de termos este ou aquele bem, porque na verdade para a espiritualidade a parte material é o que pouco menos importa. É importante
para nós que estamos aqui. Mas para objetivos espirituais, a parte material ela é um degrau para que possamos passar e treinarmos aqui a nossa forma de lidar com toda essa dinâmica que está aqui à nossa disposição. Se nós observarmos, por exemplo, Jesus, que foi um dos espíritos de maior envergadura espiritual que esteve aqui nesse planeta, encarnado, ele traz a experiência de ter nascido numa família extremamente humilde, sem poder absolutamente nenhum material, mas que revolucionou através da sua presença espiritual, da sua energia, revolucionou o pensamento do mundo inteiro. Algumas regiões do planeta não reconhecem Jesus nesse papel. Mas existem outros avatares, outros líderes espirituais que de alguma forma estão vinculados nesse processo de educação espiritual e que certamente trouxeram também alguma contribuição nesse sentido, para que pudéssemos ter sim, nesse entendimento, a compreensão e crescimento para o amor, para a união e para o respeito mútuos. Nós vamos chegar lá, certamente, mas precisamos evoluir muito nesse sentido. Vamos treinar através do desapego, treinar em algumas situações importantes para que possamos sim desenvolver em nós toda a capacidade de podermos viver num ambiente de luz, de harmonia, de grau de espiritualidade superior. Somente assim conseguiremos ingressar em regiões espirituais mais evoluídas, de mais luz e mais amor, se nós tivermos essas vibrações em nós mesmos. Não adianta ter atitude aparente, não adianta ter somente conhecimento. Você pode conhecer tudo, você pode ler tudo, você pode se formar em qualquer linha de trabalho, de conhecimento científico, seja lá o que for, ou religioso. Você pode fazer o que você quiser em relação a conhecimento. Ele é importante, vai te fundamentar. Mas o que vai nos elevar efetivamente é vivermos estes conhecimentos, é colocarmos em prática, de saber que nós estamos aqui num caminho de desenvolvimento pessoal, crescimento e evolução. Exige de nós esforço e ação. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, estamos juntos na jornada de evolução e crescimento. Mande suas mensagens, seus recados, suas críticas. Nós estamos aqui para poder, de alguma forma, interagir com você. www.fraternal.net.br. Até a próxima. Estaremos juntos. Certamente estamos e estaremos juntos. Que o nosso grande amigo, sempre presente Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.